Hello, 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 amores e amoras. Olá, CF Silzanato aqui, facilitadora de Conversando com os Animais. Hoje vamos conversar sobre animais, gente! Como pode ser mais divertido? E não sou só eu hoje, não. Hoje tem uma convidada mais juntas aqui nessa live para vocês, gente! E ela já chegou. Já vou mandar uns aviãozinhos aqui, como pode melhorar. Ai, lindo! Hello. Olá! Oi. Tá Tô aqui, ótimo. vou arrumar minha câmera aqui. Calma aí. Não sou Bem tão animal mesmo, profissa. na hora a gente Eu não arruma. sou tão profissa, não sou. Eu ainda não consigo ligar meu Instagram no meu computador. Então tem que ser no meu celular mesmo. Eu ainda não estou tão profissa de lives. Não, o Instagram eu não consigo no computador também, não. Aí já dá isso, já. É, ó, aí, ó. Não, Você não também tô faz tão. celular, mas você tem aquela coisinha, né? Ah, Profissa, tem. né? E o tripé, é o Então, mínimo. eu até tenho um tripé, mas eu não consegui ainda fazer ele funcionar. É. Oi! Olá, tudo bem? Oi, Eu tava tesouro. esperando vocês abrirem pra eu falar, gente. A Tipo, linguiça também veio, mas aí ela anda atrapalhando um pouco quando eu dou curso, que ela fica pulando, latindo. Ela não- oi, linguiça! É. Coisa linda. E aí? Gente, duas facilitadoras de Conversando com os Animais, as duas facilitadoras de Conversando com os Ó, a Animais linguiça. do Brasil, aqui nessa live para vocês, gente, como pode melhorar ainda mais? E eu tô Bem-vindo. assim, em recuperação, em integração. Eu tô gripada, gente, então minha voz tá diferente. Porque eu não ficava doente há 5 anos, 6 anos. Tem gente que fala, eu nunca me tive doente. Eu tô passando por um processo muito forte depois da minha viagem com os golfinhos. Assim, tá uma mudança aqui grandiosa acontecendo. E é legal a gente até falar disso, gente. Sim, Hoje a gente estava conversando, hoje a gente estava conversando hoje à tarde, a Carol acabou de voltar numa viagem que ela foi nadar com golfinhos. E é legal a gente falar isso, Carol. Vamos, ó, gente, para quem não sabe, a gente conversa com animais. então, é, Vamos começar do começo. vou começar. Então, do começo é. Oi, Sil, Oi, tudo bem? Carol! Agora que eu consegui parar a minha câmera, no mesmo lugar que estava antes, mas eu precisei dar umas 3 voltas até voltar e parar ela no mesmo lugar que já estava antes. Gente, a gente veio falar com vocês sobre animais, sobre conversar com animais. Eu e a Carol somos facilitadoras certificadas de Access e da especialidade de conversando com os animais e de entidades também, nós duas. É, e hoje a gente veio falar sobre animais aqui para vocês. E ela acabou de voltar de uma viagem maravilhosa. Conta pra gente, Carol, como é Vou que foi? contar, mas sabe que eu tava me organizando para descer e entrar nessa live e me veio uma coisa para falar, né? Você sabe, Sil, que eu estudei conversando com os animais. Antes do Access, eu estudei Theta Healing. E eu estudei conversando com os animais no Theta Healing. Então, já uns anos antes, eu fui buscar, eu falei, gente, eu falo com os animais, será que existe mais gente que faz isso? Tem algum lugar que eu possa Sou eu, aprender a sobre louca? isso, a desenvolver isso, né? Que era uma coisa que eu sabia que existia em mim, que eu precisava desenvolver, né? Que eu sabia que tinha algo para desenvolver. E aí eu fui pro Theta Healing, estudei isso, e hoje em dia, até no Theta Healing é difícil achar alguém para te ensinar. E muito difícil, muito raramente, eu não achei mais classes para facilitador. Uau, Já vou contar da viagem. É, e aí no Access tem, né? A gente tá fazendo também que são pouquíssimos no mundo, né? pouquíssimos no mundo. E, Acho e que pra, estamos em 8, 7, isso. alguma coisa assim no mundo. E para eu me tornar facilitadora, eu demorei 4 anos. Que era um monte, eram pré-requisitos, eu precisava ouvir um monte de coisa. Foi algo assim que realmente eu me dediquei para chegar nessa jornada, né? É. Então, para vocês que estão chegando agora, quem vai ouvir no futuro, receber essa frequência minha e da Sil que eu trouxe. Agora eu E e a eu Sil, a gente já vou entrou, tá começar vendo? a Você chorar. viu que assim, é algo muito grandioso. Ó, abre o coração até assim. Eu tô nessa frequência que eu tô com os golfinhos. Oi, Renato, tudo bem? Já tô É, aqui. é muito grandioso. E ter a ousadia que eu e a Sil temos, né, de ser professoras, de conversando com os animais e de possibilitar que a gente traga isso pro mundo, né? Essa que é tão diferente, é tão ousado.
E é tão incrível e tão simples ao mesmo tempo, e quanto todo Exatamente. mundo já faz isso, mas não sabe que faz isso, ou não ousa falar que faz isso, né? E é Eu já uma tô aqui. honra estar aqui. E é uma honra estar aqui com você, Sil. É uma honra. Você sabe, eu gosto muito da Sil, assim, desde que eu conheci a Sil lá, já desde 2019, e tá aqui do lado dela, sendo facilitadora de conversando com os animais. As duas únicas do Gente, Brasil. e o mais legal, a gente se conheceu numa classe de Sendo Você Mudando o Mundo aqui em São Paulo. Ela estava sentada perto de mim, ela estava no microfone do meu lado, e eu lembro que eu ficava olhando para ela. Eu falei, gente, essa mulher vai me achar louca. Porque eu ficava olhando para ela, assim, como se eu conhecesse a Carol. Eu não conseguia tirar os olhos da Carol. E ela estava ali sendo facilitada, uma puta facilitação ali do DEM. E foi numa classe de Sendo Você Mudando o Mundo que a gente se conheceu, e hoje a gente está aqui junto depois de alguns anos, falando, as duas facilitadoras de Conversando com os Animais, que ser a gente, pra gente, é conversar com animais com essa facilidade. E é conversar com tudo, né? Como você falou, a gente, além de conversando com os animais, a gente também é facilitadora de conversando com as entidades. Então, how weird does it get? Todo o pacote está aqui. E, gente, eu tô com febre, tá? Eu tô com uma cara meio que eu tô em transformação. Que aí eu vou Ali, contar. Eu fui passar uma semana. Eu já fiz várias viagens para nadar. Eu já nadei com baleia jubarte em Tonga. Eu fui para Tonga, que é perto de Fiji, e nadar com as baleias. Ano passado eu fui com baleias óricas, ursos e salmão fazer um retiro. E esse ano foi com os golfinhos. E desde o primeiro dia que eu fui nadar com os golfinhos, comecei a ter muita pressão na minha cabeça. E eu fiquei doente. Eu não, assim, tá todo mundo me mandando falar assim: como assim você tá doente? Eu nunca tive doente. Meus pais me ligam e falam: como assim você ainda tá doente? É muito raro. E eu até abri, eu tenho um livro dos maias que eu amo, que às vezes eu abro, todo dia, às vezes, todos os dias de manhã eu abro e falo: e aí, me conta meu dia. E hoje eu abri 3 vezes. Ele falou: portal, ativação DNA e não sei o que, o último eu não lembro, mas esses dois eu falei, gente, tô passando por um processo. E teve essa coisa com os golfinhos, que foi essa coisa, essa vivência que eu ainda tô integrando, eu ainda tô passando por alguma coisa, sabe? Eu tô com o corpo quente, eu tô, eu tô mudando mesmo. Parece que tem algo mudando e o mundo, sabe? Eu ainda tô entrando, é ainda muito tô, louco isso, porque a gente conversando disso hoje, literalmente, a gente estava mais tarde, mais cedo, na verdade, gente, eu tô toda louca aqui, tô nas frequências já do golfinho também. Eu tava conversando com a Carol que quando eu fui para Manaus, eu enfrentei um dos meus maiores medos, que era segurar uma cobra. E eu fiz aquilo, não sei o que lá, tal, que eu vi. Eu queria, na verdade, não precisa, tá, gente? Conversar com animais não precisa tomar chazinho com a cobra ali. Não é sobre isso, tá? É a gente simplesmente se conectar ali com aquele animal e tal. Eu tive vontade de passar por isso, de enfrentar esse medo e isso que eu chamava de pânico, assim como eu chamava de pânico ter gatos. E hoje, uma das minhas maiores potências, todo mundo que me conhece sabe que eu trabalho com os meus gatos. Então, aquilo foi um convite muito grande e eu trouxe isso exatamente porque é o que a Carol tá trazendo ali do corpo. Depois que eu peguei a cobra, fiquei 1 minuto com uma cobra ali no pescoço, uma cobra super super normal, normal entre aspas, né? Super acostumada com gente, não sei o que, tirar foto, não sei o que lá tal. Mas depois que eu tirei a foto com a cobra, gente, eu fiquei 40 minutos chorando copiosamente ali, sem saber o que falar, dizer, nos carros, meu corpo liberando um monte de energias ali por causa Uhum. aquela presença da cobra comigo, aquela comunicação que a gente teve naquele 1 minuto. E assim, é muito engraçado que o videozinho que eu fiz, a cobra tá literalmente com o rabo dela processando o meu abdômen. Dá pra ver ali que ela tá fazendo algo no meu corpo ali. E eu chorei 40 minutos e depois eu ainda fui nadar com botos, não sei o que também mexeu muito comigo. E depois eu dormi por 14 horas seguidas. E o meu corpo ali se reajustando a novas energias ali que vieram dos animais. Por isso que eu queria trazer, porque a Carol tá passando por tudo isso Dos agora. golfinhos, né, que mudou tudo. E sabe que você falando isso, quando eu fui fazer aquele curso, que eu falei, a primeira vez que eu fui fazer um curso com animais em 2016, de conversando com os animais, eu tive a cura da cobra também. A gente foi num lugar, eu fui pra North Carolina fazer esse curso, que a única facilitadora que eu encontrei era lá naquela época. Eu fui pra North Carolina e a Naomi,
ela me levou para um lugar que os animais, que levam os animais que foram encontrados e que virou um museu de ciências. E lá tinha uma anaconda gigante num aquário, né? Num cativeiro, num Viva! vidro, viva. E eu cheguei lá e eu olhei pra ela, e eu vi um monte de gente olhando pra ela e fazendo careta e saindo. E eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, ela parou assim, olhou pra mim, no meu olho. Eu olhei pra ela e ela falou assim: as pessoas passam. E ela me falou: as pessoas, eu ouvi, né? Porque comunicação com animal tem várias maneiras. Tem Várias. animais que Cada uma. conversam, que você ouve a voz batendo papo com você. Tem alguns, raros, vários, depende. Não são todos. Alguns mandam informação, alguns você sabe instantaneamente o que está acontecendo, alguns você capta alguma coisa, nunca é igual. Mas nesse Nunca. caso, essa cobra nunca é igual e cada animal é diferente. E cada animal, até eu tenho seis cachorros, cada cachorro se comunica diferente Completamente. comigo. E os gatos diferentes também. Total. Então, e os coelhos também, os cavalos também, e os passarinhos, e os golfinhos, cada um, a lesma, eu tenho várias histórias. Então, mas conta essa. E aí a cobra, a anaconda, ela olhou pra mim assim, ela falou pra mim, você sabe que as pessoas passam aqui e elas me julgam e me xingam, falam que eu sou nojenta, que olha minha mandíbula, como eu abro ela grande, que às vezes eles alimentam em público ela, né? Então eles colocam um bicho grande, um rato, ou alguma coisa, né? Um coelho, assim, uns animais para ela e ela abre a boca e fica lá processando o bicho e as pessoas, ela falou, e as pessoas me julgam, me xingam, eu recebo várias críticas, só que essa é a minha natureza, essa sou quem eu sou, sabe? Naquele momento, Sil, aconteceu alguma coisa comigo que eu, como você falou que você chorou, eu não parava de chorar. Eu chorei, eu acho que por 1 hora também, 50 minutos, por muito tempo eu não parava de chorar. A cobra, ela grudou a cabeça no vidro, assim, e eu tava assim, ela encostou na minha altura da minha testa, e eu encostei e eu fiquei assim, ó, encostada com ela. A gente ficou assim, eu com uma anaconda, e naquele momento eu relembrei várias vidas, várias informações, podem ser vidas que eu tive, ou de genética, né, ancestral, ou informação que eu tenho no meu banco de dados, que eu acesso à consciência de vidas, de lugares nos quais eu tive essa capacidade com as cobras. E naquele momento retomou essa minha capacidade com as cobras que eu tenho realmente. Quase todos os lugares que eu vou, eu sempre vejo uma cobra, sempre em contribuição, eu me comunico com as cobras, eu recebo informação antes quando eu vou falar com uma cobra, já aconteceu, eu até contei numa classe que assim, eu tava sobre isso, mas naquele momento teve essa cura, que foi a mesma que você falou, né? Quanto que a gente não recebe de alguns animais por achar eles nojentos, a natureza deles não é Feios, legal. perigosos, Isso. seja lá o que for. Gosmento, no caso da lesma ali, eu tinha muito problema com lesma e tal. Ixi. Fui eu. Porque meu celular começou a mexer aqui. Que ele tá Ah, tá. pendurado aqui. Com o paninho. Então, De achar e, gosmento e isso, reações que a gente tem ali, isso. que a gente fez de E, propósito, tá, gente? e Queria os deixar bem animais estão claro que a gente criou isso. conscientes disso. E os animais estão conscientes disso. E não é só nosso, é muita gente tem o mesmo ponto de vista sobre os animais. E o que a gente faz? A gente deixa de receber deles. E muitas vezes lá, tem, com aquele animal, tem alguma informação grandiosa pra gente, né? Ou pode ser simplesmente um alerta, um aviso se um dia vai ter uma cobra. Eu estava andando a Exato. cavalo uns meses atrás e tinha uma cobra no meio do caminho que ninguém viu, só eu vi. E ela podia picar meu cavalo. Só que eu sou Exato. tão conectada com as cobras que 2 metros Ela antes eu avisou. falei, uma cobra, e puxei meu cavalo e todo mundo que estava atrás de mim, eu estava na frente, todo mundo puxou o cavalo e a gente não passou em cima da cobra. Senão alguém ia pisar na cobra e a cobra provavelmente ia picar, E é isso o sabe? grande lance, né? Que a gente fala assim, porque todo mundo acha que a gente conversar com animais, a gente vai ensinar ali o beabá para ter um vocabulário para meio que adestrar, né? Meio uma mal aplicação de adestrada ali, de obedecer a gente, controlar o animal. E não é nada disso, gente. É tão além do que a gente imagina que é uma comunicação animal. É a gente tá na consciência mesmo, de perceber ali o campo deles, eles percebem a gente e a gente fala assim, ah, querida, eu sou uma cobra e eu tô no seu caminho. Se você quiser me encontrar, eu tô aqui, tá? Se você não quiser, o caminho é outro ali, tá? Não é que a gente tem que interagir e ter uma cobra dentro de casa para provar alguma coisa, não é isso. Então, é tão além de tudo que a gente fala. E isso que você trouxe, Carol, eu queria trazer até porque
que eu falei que eu tinha pavor de gatos, né? Eu de gato. Quem me escuta falando isso fala assim, é mentirosa pra caramba, né? E Assim, você é o gato total, né? Depois a gente mostra, mas conta depois. Depois. literalmente. Mas o que que acontece? Geralmente, quando a gente tem esse medo, esse pavor, primeiro que a gente, para quem já faz alguma coisa de artes e tal, sabe que o medo é um implante distrator, é uma coisa que nos distrai ali de algo que está por trás, de uma verdade que tem ali por trás. E quantas vidas a gente já viveu na floresta, a gente já viveu com os animais ali, no tete a tete mesmo, e não eram animais assim fofinhos que a gente tem dentro de casa ou de não, eram animais ali que a gente precisava realmente se proteger, sair, não sei o que lá tal. E daí o que que acontece? Acontece alguma coisa naquela nossa vida que não funcionou, a gente acha que deu errado, a gente foi julgada por isso, não sei o que, não sei o que tal, e a gente se promete ali, faz uma promessa de nunca mais passar por isso novamente. E o passar por isso novamente, normalmente, é com esse animal que aconteceu a coisa, tá? Como, por exemplo, eu devo ter destruído muitas pessoas e mandar convivido com muitas cobras ali para mandar as cobras picarem gente, não sei o que, não sei o que, para matar ninguém. Eu sei, já veio um monte de coisa disso, gatos e tudo mais. E daí eu criei nessa vida o pavor ali para nunca mais acessar isso, porque se eu acessar de novo esse animal, minha potência com esse animal pode dar merda, como já deu muitas vezes. E daí eu crio um mecanismo de defesa ali, que eu chamei de medo, pavor, seja lá o quê, para nunca mais acessar isso e ser um perigo para as pessoas. E também, quando você está falando, vou te interromper, mas só para adicionar, muitas vezes a gente tem uma distração, a gente não quer receber de alguma coisa, porque em algum lugar, isso é para prender a gente de toda a capacidade que a gente vai ter se a gente tiver isso liberto na gente, né? Porque, e tem muita Exato. coisa dessa realidade, né? Que a Matrix, do programa, como funciona tudo, para manter tudo igual, né? Todo mundo quer manter tudo igual, né? Ao invés de escolher o novo, diferente e atualizar uma nova realidade aqui na Terra, né? Muitos dos programas, eles são feitos para prender a gente no que é considerado errado, feio, por exemplo, as Exatamente. cobras, né? As cobras têm toda uma conotação negativa, sendo que se você for estudar sobre as cobras, são a transformação, todos os maiores. Elas trocam de Os, pele, gente. Elas trocam. ela, É tudo é uma novo. e elas estão em transformação, e elas absorvem, recebem tudo. É todo um Elas são processo, tem uma rápidas, elas são sabedoria. ligeiras, elas podem te envenenar, elas podem Então, te matar. mas E que quanto mais? poder tem lá, né? Quanta coisa tem lá, Elas capacidade, né? hipnotizam ali, né? Elas têm vários sons e jeitos dela que elas hipnotizam. Tem tanta potência ali nos animais, Sim. né? Que a gente fica ali só. Deixa eu só ler aqui, Carol, que a Vânia colocou aqui. Vou aproveitar. Essa classe pode. Como que essa classe pode contribuir com a minha vida financeira e relacionamento afetivo? Ah, então conta da classe, né? Nem te conto. Na verdade, a gente veio falar de outra coisa, mas também tem classes acontecendo, tá, gente? Essa classe, gente, primeiro, eu não sei se vocês lembram, mas a única coisa que eu lembro basicamente da escola é que eu sou um animal. Tá. O nosso corpo é um animal. Um animal que não é inteligente, tá, gente? Lamento informar. Você é o que deu errado. Os humanos é o tipo do animal Todo que mundo tá. fala Vamos exatamente o ativar a oposto. consciência que é o que deu Todo mundo errado. fala que os animais têm que evoluir para se tornarem pessoas. Gente, eles não querem isso, tá? Queria deixar bem claro para vocês que eles estão bem longe dessa escolha, tá? Nosso corpo é um animal. E a gente aprende com eles. E todas as ferramentas da classe, gente, a gente está ensinando para as pessoas. A gente não são os animais que estão ali indo no Zoom ou na classe, são vocês que estão indo lá. E a gente está fazendo um monte de processo, tem um manual lindo, maravilhoso para um monte de coisa, várias áreas da vida da gente com os animais, sobre liderança, sobre prosperidade, sobre morte, sobre projeções e expectativas da nossa vida. E tudo isso a gente vai fazendo ali para o bem-estar dos nossos animais e aquilo vai transformando a gente. Fora que na classe também tem os processos corporais, que a gente só de falar dos processos corporais, o nosso corpo já vai acessando isso e transformando também. É difícil a gente falar o que essa classe vai fazer para você, como qualquer outra classe, porque aí depende muito da sua escolha. Depende muito do que você está disposto e disposta a acessar ali. Tá? Tem gente que vai e não usa nada, tem gente que vai, que nem eu e a Carol, e transforma a vida e escolhe ser facilitadora dessa classe, porque algo aconteceu ali. E de uma maneira
tudo que você. A neuroplasticidade, né? É o Albert Einstein fala, né? Uma mente que se expande jamais volta para o seu tamanho original. Quando você amplia a sua neuroplasticidade, né? Que sua capacidade de acessar coisas diferentes, realidades diferentes, multidimensões e formas de comunicações diferentes, que você faz, você amplia a sua neuroplasticidade. Então, o tamanho do seu universo fica muito maior. Então, só disso, assim, se você resolver que você nunca vai fazer nada com as ferramentas, que elas se Que muita tornam gente você fala. cada vez mais, você tá fazendo. Você vai enxergar o mundo de uma maneira diferente e você vai tirar um monte de coisa daquilo que eu estava falando antes, dessa realidade, que você foi programado a enxergar o mundo de uma maneira menor do que ele é. Então você vai poder ter uma percepção de mundo muito mais parecida de como os animais veem o mundo, né? Dessa grandiosidade de uma harmônica da Terra mesmo, uma harmônica natural, uma onda De acústica, né? Algo prosperar na Terra. É em prosperar, viver. comunhão, a comunhão, né? Eu fiz assim até, o passarinho, assim, é uma comunhão, é tudo. Então essa classe, se de tudo, nem tem o bicho, o que mais é possível? Nossa, não precisa. Se Eu você, tava sem eu bicho faço, nenhum a minha primeira vez, jura? porque eu tava morando nos Estados Unidos com 4 filhos, naquele momento, eu e 4 filhos, eu deixei meus cachorros no Brasil, eu tinha 3 cachorros, não tinha como eu ter cachorro naquele momento, lá, que eu tava com um recém-nascido, lá nos Estados Unidos. Aí eu falei, "Bom, eles vão ficar aqui", e o meu Ferenc Baby já era mais velhinho, a Juji, os meus cachorros, era o Ferenc Baby, a Juji Páprica e o menino. Os dois já eram mais velhinhos, eu falei, vou deixar aqui que eu tenho gente que cuida, e mais pra frente eu levo. Eu levei até depois o menino e peguei mais uma lá, depois da classe. Mas eu tava. E mesmo assim, mudou a minha vida. Porque ela fez primeiro, eu sempre soube, desde pequena, que eu falava com os bichos, que eu sempre falei com eles. Só que eu não falava pra ninguém, porque é muito louca eu. Né, eu já era muito louca por 1 milhão de coisas, então era mais uma pra adição de quão diferente eu era, né? Eu já era mais alegre, mais feliz, é, mais ousada, mais um monte de coisa. E ainda falava com os bichos, pô. E sabe que me Não dá, falaram? né? Assim, a minha família é judia, né? E minha mãe e meu pai, né? Então eu cresci numa comunidade judaica. Eu não sigo tanto a religião, mas eu não dá pra negar que eu tenho a frequência judaica na minha vida, né? E a minha prima, que é super religiosa, eu tava conversando com ela semana passada. Ela falou: Carol, você sabia que o rei Salomão falava com os animais? Que Uau! era um dos grandes reis de Israel? Eu achei tão interessante. Naquela noite, Sil, eu sonhei que eu falava com os bichos igual eu falo com você. E os bichos me respondiam assim. Foi tão bonito. Alguns meus são. Então tem. Né? Então, mas isso não é tão. Eu falei assim com Não, uma lesma. Tem uma lesma, uma vez, ela conversou comigo assim. eu lembro. Alguns, mas não é Eu sempre, né? adoro. Tem a Adoro. lesma, eu já tive cachorro, mas não é tantos bichos pra mim que conversam assim como eu tô conversando com você. É porque, de novo, cada um é. Gente, cada um. É que nem a gente. Cada pessoa conversa diferente. Eu, quando converso com a minha mãe, eu converso de uma maneira. Quando eu converso com a Carol, eu converso de outra maneira. Quando eu converso com a Vivi, que trabalha, inclusive, para nós duas, é de outra maneira. Tá? Então, assim, os animais também. Não é que gatos são assim, cachorros são assim, não sei o que lá, golfinhos são assim. Não. Cada um também tem uma personalidade aí. Eu tenho 3 gatos e os 3 são completamente diferentes. O Cook é marrudão, não sei o que tal. A Bambina é mais uma lady ali, ela é toda princesa, toda educada. Não sei o que. A Belita, ela não fala, ela é completamente energética, ela não fala com palavras. Então é um negócio muito mais rápido que os outros dois. Isso eu sei hoje, usando as ferramentas, baixando barreiras, saindo da mente para poder ali pegar o que vem antes da gente começar a pensar que isso é uma das chaves principais ali. E pedir para eles me ensinarem a nossa comunicação. E eu aprender. Isso. E cada um é diferente. Lá na fazenda tem a Cledismildes, né? A Cledismildes é uma gatinha que a gente pegou e ela mora na fazenda. E aí ela tava ficando na casa de hóspedes. Agora minha casa ficou pronta. E eu fui pra lá semana retrasada com uma amiga. E aí eu tava lá e eu fui lá visitar ela. Eu falei, Cledismildes, vem lá pra baixo ficar comigo. Óbvio que ela foi comigo. E aí a Cledismildes estava lá. E aí ela entrou pra ficar comigo na casa. Nossa, você não tá entendendo. Eu acordava de manhã. Eu falava, cadê a Cledismildes? De repente, eu tava na janela, ela aparecia na minha frente, olhava pra mim e fazia assim. Aí eu falava, tá bom, vem, pode entrar na casa. Ela parava do meu lado. Foi assim, surreal. Aí eu fui dar um curso
ela tava do meu lado, a Cleide Desmudos, ela dormiu no tapetinho do meu lado, e uma hora eu olhei pra ela, ela virou um tigre. Você vê isso muito. Ela tava gigante, a Cleides Mildes. Ela virou um tigre. Eu falei, nossa, Cleides Mildes. E eu tenho saudades da Cleides Mildes, vocês não estão entendendo? Assim, eu conectei com ela, não é. Ela não me fala, oi, tudo bem? Como vai ser o dia? Tem bicho que faz. Tem bicho que conversa, oi, tudo bem? Tem. E tem personalidade, até fala com uma vozinha. Com ela, eu não tenho isso. É um assim, Cleides Mildes, aí ela aparece, não sei o quê, sabe? E ela vem, e a gente tá em comunhão, e é incrível. E ela facilitou a classe comigo. E Assim, eles fazem isso, eles estão sempre, os meus trabalham comigo, todo mundo sabe que facilitação comigo vai ter gato junto. Eles vão me dar informação muito mais do que eu mesma. Eu falo que eu sou até preguiçosa, para falar a verdade, porque eles me dão todo o dossiê ali dos clientes e eu faço pouquíssima coisa ali. Eu sou a voz deles. Literalmente, eu sou a voz deles. você trabalha ainda com os animais, né? Eu trabalho E literalmente com eles. né, é incrível. Eu tenho a salsicha, eu tenho a Rosinha Linguicinha, que é a minha cachorra salsichinha. A Rosinha, ela foi assim, eu tava fazendo curso de cavalo na Itália e o André desapareceu. Meu marido, eu liguei pra falar, acabou o curso, veio pro aeroporto, ninguém me atendia em casa. Aí eu falei, o que tá acontecendo? Deu meia hora, aparece uma foto de uma salsicha no meu celular. Eu falei, não, não tô acreditando, você pegou o sexto cachorro, não tô acreditando, que é tudo meu filho, né? Eu já tenho 4 filhos, mais 6 cachorros, mais 5 gatos, mais 12 cavalos e uma mula. E mais 6 galinhas e 5 vacas. Eu tinha coelhos, mas a gente precisou doar os coelhos porque chegaram os cachorros, tava demais de cachorro, tava atacando os coelhos. Enfim, tava uma loucura aqui. E aí a Rosinha chegou, eu cheguei em casa, a Itália, ela olhou pra mim, ela fez assim, grudou em mim e desde então ela não desgruda de mim. Ela me vê, ela grita e faz xixi na casa inteira. Ela grita de tanta felicidade. Se ela ficar meia hora assim, me ver todas as vezes, ela celebra, ela grita. E quando ela quer alguma coisa, ela puxa energia de mim. Ai, Então ela puxa, puxa, puxa e fala, tipo, eu tô com fome. Ela me puxa energia e me faz assim, com a cabeça, tipo, meu não prato. aguento. Se ela tá Tem uma doente, habilidade. ela puxa energia e faz assim, e ela me. É diferente, ela nunca falou comigo, eu nunca ouvi a voz da Rosinha. Só que eu sei, ela puxa energia e me manda informação. Cada bicho é diferente, gente. Eu tinha um. Assim, eu tenho muita história de É bicho, muito né? gostoso. É muito legal. E, e com os golfinhos, assim, eu ainda tô processando, gente. É sério, eu tô dodói ainda. Eu ainda tenho uma viagem no domingo pra Costa Rica. Ai, você Tá a tá indo família. para um lugar para cá? Então, a princípio eu tô, né? A família tá assim, você não acredita, você vai de novo. Eu falo, gente, coincidiu que era uma semana, eu tenho um break e de novo eu fiquei doente. Mas, que mais? Fiquei doente não, meu corpo tá mudando, né? O quanto É o que às vezes caos. as doenças, né? O líquido, né? O líquido que tá saindo, são líquidos que estavam parados, que estão se movimentando em forma de gripe, de alguma coisa que achou É uma uma frequência para ser. desintoxicação de várias coisas que estavam presas É, ali, né? Os é. golfinhos, eles têm uma capacidade Nossa. surreal. Surreal. Eu chorava, eu entrava no mar, ataque de choro com a máscara. E eu falava, calma, o que tá acontecendo? E aí eu via eles e meu coração fazia assim, abria assim, e eu via eles, e nossa, e aí eles, bolhas, e aí eles vinham do meu lado, em cima de mim. Eu tenho foto, eu até postei uma foto que eles estão aqui, assim, em mim. E tinha Coisa uns que mais eles passaram vários. Aí tinha um que eu falei assim, como você pode brincar comigo igual a linguiça, que é a minha cachorrinha? Aí, ó, ela tá latindo. Eu falei, linguiça, ela latiu. Ela tá aqui embaixo. coisa mais Ela linda. sou eu. Aí passou um com o olho fechado, assim. Aí depois ele passou ao contrário com o olho aberto. Igual a linguiça faz comigo. Ela pisca, ela fica com o olho aberto, o olho fechado. Ela brinca assim comigo. Eu falei, uau, gente, foi muita coisa. Então, cada animal, né? E o que que os golfinhos fazem com a gente, né? As baleias, quando eu fui nadar com as baleias, foi muito interessante. Eu ainda não estava no momento que eu tô agora. Já faz 6 anos, eu tô mais consciente hoje porque eu acessei, eu faço fiz Lógico. mais curto, eu atendi mais gente, eu tô mais presente, disposta a estar presente com tudo na minha vida, então eu tô mais consciente. Só que uma coisa que as baleias me mostraram foi foi o ser. Que eu lembro que eu entrei com as baleias, eu nadei com as baleias, elas estavam, sei lá, 6 metros de mim, que é permitido pela lei em Tonga, 6, 8 metros. Eu fiquei lá com elas uma meia hora dentro do mar, assim, vários dias, né? Eu falei assim, e não vou se comunicar, não vou falar nada, o que que eu tô sentindo? E aí a hora que caiu a ficha, eu falei, é ser. Elas estão sendo, não tem nada. E aí eu entrei Ah, nessa era
E isso foi antes, eu meditava já horas, 3 horas por dia, eu já tinha viajado o mundo em busca de um monte de coisa. Só que aquilo para mim ainda era novo. E eu entrei nessa era do espaço, de não precisar pensamento, sentimento, emoção, não precisar ocupar o espaço, sabe? E é muito engraçado que esses animais marinhos, né? Porque tem uma energia completamente diferente. A última classe de animais que eu facilitei tinha peixe. E eu nunca tinha facilitado peixe. E foi muito divertido de perceber aquilo, porque foi antes, inclusive, de eu ter ido para o lugar que eu falei para você, inclusive, que eu fiquei 10 dias surda, né? Que eu tava parecendo que eu tava embaixo da água ali, submersa. E eu facilitei peixe. E facilitar peixe, a comunicação com peixe embaixo d'água, gente, é outro mundo. É um mundo completamente diferente do que a gente está acostumado aqui com esse corpinho. Né? Que provavelmente a gente já tenha passado por isso várias vezes, tá? Porque a gente sabe. A gente sabe. E traz um monte de informação. As baleias, os golfinhos. E é uma coisa que aqui em cima já é completamente fora de controle. Os animais não dá para controlar. Não tem controle em cima dos animais. Embaixo da água é um universo ainda mais intensificado de fora de controle, eu diria. Porque Sim, eu além de sabe, tudo, você acha que você não pode respirar, tem um monte de coisa ali de ponto de vista de corpo e de um monte de coisa ali. Então, o que os animais têm ali para mostrar para gente embaixo da água? sim, E quando a gente se permite submerger, essa submersão ali e perceber o mundo deles, que a água até abafa, né? A nossa audição, muda a nossa visão e tudo mais, né? Então, é ah, isso que a Carol tá trazendo aqui, gente, que teoricamente nessa vida eu nunca fiz. ainda, que mais eu Ainda posso observar? estou escolhendo muito, mas que já outro dia eu já tive meu corpo já me mostrou um monte de coisa de que eu sei sobre isso. Eu sei muito Sim, sobre isso. incrível. Eu tenho duas histórias, sabe? Uma, eu tinha um peixe chamado Freud, né? Um beta. Ele ficou comigo muitos anos, uns Adoro 4 anos. E o beta, nome. e ele passa o Freud. E ele, quando tipo, eu tinha uns 17, 18 anos. E ele me mandava informação. Então, eu sabia, tinha uma época que ele queria comer minhoca. E eu peguei minhoca. Tinha uma época que ele queria companheiro. E aí eu pegava companheiro. Aí eu ia junto e comia o rabo dele. Aí precisava tirar. Aí tinha um dia que ele começou a ficar doente, o Freud. E ele esperou eu chegar, eu saí, eu cheguei em casa e ele esperou eu chegar pra falar tchau, que ele ia embora. E aí ele deixou o corpo, o Freud. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, o Freud morreu. Ela falou, joga na privada. Minha mãe, muito. E eu falei, sério? É assim? Acabou? Ela falou, Carol, ele já não tá mais no corpo. Minha mãe é uma figura. Bom, engraçado, né? Mas o Freud, mas assim, eu nunca, com peixe, eu nunca mais tive essa conexão igual eu tive com o Freud. Foi muito que dormia do meu lado e eu conversava mesmo. Que eu sempre quis ter um bicho. E minha mãe não deixava eu ter, porque eu tive vários. Tive a Sara, que era um labrador. Eu pegava vários bichos na rua, vários. Eu só fui ter o Ferenc Baby quando eu tinha 21 anos, no dia que eu fiz 21 anos, que eu já me sustentava. E aí eu passei no pet shop, peguei, escondi no meu quarto. Minha mãe chegou e viu e começou a Inclusive, meu rir. pai é ótimo. Aí depois eu peguei a Juja, aí foi quando eu falei, putz, agora ninguém me controla mais, eu tenho minha grana, acabou. Eu já trabalhava, mas e o que mais é possível? Nessa viagem agora para Costa Rica, para Bimini, tu foi em Costa Rica que eu tô indo daqui uma semana, assim, tudo o que mais é possível. Para Bimini, a gente parou vários dias em corais, né? O primeiro dia tava super, super triste o coral. Eu não quase não tinha nenhum coral. Tava bem do jeito que tava, quase todos os lugares que eu tenho mergulhado. Assim, a gente costuma mergulhar bastante com a minha família e infelizmente tá assim. Mas eu vi umas tartarugas, vi uns peixes. O segundo foi um pouco melhor, tinha vários bichos, vários peixes. E no terceiro dia tinha corais. Nossa, eu parei. Tinha assim, tinha alguns corais que eu não via daquele jeito há muitos anos, gente. E eu era mergulhadora quando eu tinha uns 22 anos, eu viajava o mundo para buscar lugares para mergulhar. E eu entrei no mar, assim, na hora que eu encontrei aquele lugar e tinham dois cardumes, né? Em inglês fala school, de mini peixinhos e vários peixes grandes e vários tipos de peixe interagindo com aquele coral. E tinham dois que eram uns peixinhos que tinha um longe e um perto. E eu fiquei 40, 50 minutos lá, completamente junto com o mar. Então eu liberei totalmente o controle do corpo e eu ficava assim.
E teve uma hora que aquele cardume me abraçou e eu virei parte do cardume. É muito legal. E os peixes, eu vi eles assim, você é parte. Eu virei, eu tava em comunhão. Nossa, foi assim, algo surpreendente. É muito E eu engraçado. fiquei lá na. Meu corpo tá falando é muito legal, quando a minha mente tá falando assim, eu jamais faria isso. Porque nessa realidade eu tenho um certo pavor de águas e coisas assim. E eu sou louca para nadar com golfinho, com baleia. Por isso que eu falei assim, ainda não passei por isso, tá, gente? Eu tô assim, olhando para esse, que nem eu fiz com a cobra ali, eu com certeza vou fazer embaixo do mar. Tenho certeza absoluta disso. Eu tenho um primo que é biólogo marítimo e ele nada com tubarões e tipo assim, cara, é surreal que eu vejo ele nadando com os tubarões ali. E a comunhão que os tubarões são que a gente comprou tanto ponto de vista ali do filme, né? Tubarão, inclusive eu mesma, quando eu abaixo a cabeça na água, vem a música, né? Tan, 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 tan. Foi um implante tão forte ali que aconteceu que veio muito medo. Por isso, quando são animais ali, são cachorros na água, né? Você pode fazer carinho neles e é uma presença que eles exigem. Então, aí Tinham vários tubarões agora. eu vi Era essa foto. incrível a contribuição deles. Incrível, incrível. Era assim, contemplado, sejam, sabe? Então, os animais da água, gente, eles são completamente diferentes. E quando a gente começa a acessar isso, ó, por exemplo, a Carol, ela tem uma experiência nesse corpo debaixo da água, de ir, de nadar com eles. Eu não tenho essa experiência ainda que ela tem hoje, tá? Só que eu comunico da mesma maneira ali. Não é porque eu não tô lá, não é da mesma maneira, são energias diferentes, desculpa. Mas não é porque eu não tô lá que eu não tenho acesso a essas energias e essas comunicações. Isso que é legal de vocês saberem, porque eu já vi gente colocando aqui de cavalo, que tem medo de cavalo, não sei o que. Gente, eu não cheguei na cobra assim, falar assim, eu vou pegar a cobra, é linda, maravilhosa. Não, eu conversei com ela antes. Eu falei, e aí? Você vai me dar aquele abraço gostoso que eu nunca mais vou respirar na vida? Ou, tipo, o que vai rolar? Posso chegar? Você me permite entrar no seu Uhum, campo? Tá? sim. Eu tô pedindo a sua contribuição. Eu tô a fim de liberar tudo isso. E tudo muito rápido, tá, gente? Eu não tive uma conversa assim super fofa de WhatsApp ali com ela ali, tá? Foi uma comunicação ali que meu corpo relaxou, meu corpo falou, vai, tá de boa, e ela me deu o ok. Sim. Tô bem aqui com você. E eu fui. E ela me processou. Tá? De novo, gente, isso foi 1 minuto. Literalmente 1 minuto. E eu faço isso com os cavalos. Toda vez que eu vou sair com o cavalo, minha família com o cavalo, ou algum amigo, alguém que eu vou facilitar com o cavalo, eu falo pro cavalo: eu cuido de E você, você? você cuida de mim. Eu já fiz uma vez que eu falei: eu cuido de você, você não precisa cuidar de mim. Tá, me levou, eu cortei o pescoço. E aí eu falei, eu falei, claro, eu não te dei essa função. Eu, eu cuido de você, você cuida de mim. Sabe para onde eu vou em 2026? Eu vou nadar com baleia azul no Timor-Leste. Caraca. Vou pro Timor-Leste. Vou 26? pagar agora. Daqui 2 anos. Ano que vem já não tá esgotado já. Ano que vem eu acho que eu vou pra Noruega no inverno nadar com baleia orca. Uau. Eu tô vendo ainda a minha agenda porque eu já fechei umas 2 viagens ano que vem. Eu não posso exagerar que a galera que me. Eu tenho uma galera aqui, então eu tenho que fazer o que eu vou. Minha agenda. Mas Adoro. 2026 tô fechando nadar com baleia azul no Timor-Leste. E o que mais é possível, gente? E Timor-Leste, eu lembro daquela, não tinha uma época que teve guerra que a gente ouvia Timor? Não sei, eu quando era pequena eu ouvia Timor-Leste. E quando falaram Timor-Leste, eu falei, nossa, eu já ouvi esse nome, com guerra. Que engraçado, né? E o que mais. E olha que legal, né? O que esses animais estão convidando você para É. acessar? Né? Isso que é muito louco. Aqui eu tenho a Antonina. Gente, eu vi que tem um monte de pergunta, tá? Mas acabou passando Ai, eu aqui. não vi nenhuma, que Não tá engraçado, pra mim não tá atualizando. aparecendo? Não tá Ah, atualizando. Tá um tempo que informação. nada atualiza, não muda. Nem Tem as um monte de pergunta pessoas, nem aqui, as mas perguntas. eu tô. Gente, eu até vi, tá? Mas é que realmente não vai dar para passar todas aqui. Mas agora me chamou a atenção aqui a Antonina, que ela colocou. Fala um pouquinho da contribuição dos cavalos. Aliás, mês que vem eu tô indo para a primeira classe que a Carol vai facilitar de cavalo consciente, cavaleiro consciente. Eu vou participar da classe dela. Cavalo era outro bicho que
não só eu tinha medo, como eu até criei um pônei me dando coice nessa realidade quando eu era pequenininha para provar que eles são perigosos e para manter ali o meu medo. E é outra coisa, eles me levaram, depois que eu comecei a facilitar a classe de conversando com os animais, a minha primeira classe que eu fiz fora aqui de São Paulo, que foi lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul, foi criada por cavalos. Ai, que Por incrível. dois cavalos que me levaram para lá, e um deles ele tinha sido resgatado, estava requerendo bastante processo corporal, não sei o que tal. E eu falei para minha hostess, né? Eu falei assim, Clau, me leva antes da classe para conhecer o cavalo. Eu não quero chegar na classe ali que eu estou facilitando, não sei o que, sem ter conhecido ele. Me leva antes. E eu fui conhecer e aquele cavalo, gente, o que ele me ensinou sobre receber, surreal. Surreal. Ele deitou no meu colo como se ele fosse um gato. Ele se jogou no meu colo ali na classe. Foi uma. E assim, até então eu tinha medo de cavalo, tá, gente? Daí cheguei, fui chegando. Oi, tudo bem? Né? Cheguei ali, posso entrar aqui, não sei o que, no canal. E ele, cara, ele ainda virava assim, senhora, eu te trouxe pra cá, que posso. Você veio pra me processar, querida. Você não tá Vem entendendo. fazer o seu trabalho, inclusive. E foi lindo, 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 lindo. Foi uma mega contribuição ali na classe. Aquela classe teve cachorro, gato, teve o cavalo, ele Codorna. principalmente. Não, não teve. A gente foi numa ONG naquela classe e tinha trocentos cachorros, gatos e esse cavalo específico que me levou para lá. Foi ele que criou a classe ali. E foi lindo demais, gente. Então, assim, tudo que você chama de medo, tudo que você fala assim, esse animal, não sei o quê, olha para isso. Só se permite baixar a barreira e acessar a energia daquele animal. Só isso. De longe, gente. Não precisa ir para o Butantã, não precisa entrar numa gaiola ali com um gorila. Não é isso que a gente está falando. Não precisa entrar embaixo do mar para acessar. Se permite acessar as energias e perguntar para eles: o que vocês têm para mim? O que vocês sabem sobre mim? Que potência que eu tenho com você que hoje eu chamo de medo? Faça algumas perguntas ali. E se permite não pensar sobre isso. Desconecta a mente. Sim. Escolhe conscientemente desconectar a mente e se permite só receber energeticamente. Sem ser comunicação, só faz a pergunta e se permite ali baixar barreiras. E, Experimenta fazer isso. e energia é a primeira forma de linguagem, né? Tarararara. Tá. Sabe que eu levei coice de cavalo quando eu era pequena, Você né? também? Eu precisei fazer uma plástica na boca. Eu levei um coice de cavalo, eu estava em Salvador, quando eu tinha 7 anos, e abriu minha boca e por muitos anos eu ainda sentia o gosto do sangue. Foi super. Eu fui operada sem anestesia, eu fui de balsa para o Hospital Público de Salvador e fui operada sem anestesia, assim, algo que já liberei do meu corpo. E eu tinha eu passei por vários processos, né? Eu era vegana, depois eu fui vegana, então pra mim é andar a cavalo, como assim tá com cavalo? Eu passei por muitos processos com cavalo, até que um dia me chamou a classe, eu fui e minha vida mudou, né? Com a classe de cavalos. Cavalo mostra pra gente vulnerabilidade, liderança, presença. O cavalo, se você não tá presente com o cavalo, nem vai no cavalo, é presença. Te chama pra estar presente, tá aqui. Esteja aqui comigo, aqui, presente agora. Para onde você tá? Esteja aqui. Confiança, é muita coisa. Eu fui semana passada, semana retrasada com uma amiga lá pra minha fazenda e eu facilitei ela, né? Que ela não vai poder estar na classe, então a gente fez umas dinâmicas da classe. Nossa, ela foi incrível, assim. Eu nunca vi a minha égua se comportar como ela se comportou. E tudo que minha água, a Penélope, ela mostrava um monte de coisa. A Penélope, uma hora ela ficou meio desesperada. Ela ficou assim, ela não sabia nem o que fazer com aquela energia, sabe? Ela falou, nossa, e era mostrando a pessoa, né? O que a pessoa tava sendo. E a minha amiga Ana, ela falou, nossa, uau, quanta coisa eu aprendi em 3 horas, assim, sobre mim. Quanta coisa eu deixei de Sobre mim. criar na minha vida. E tem uma dinâmica que é de liderança, né? Que você roda o cavalo no redondel. Você coloca energia atrás dele para ele se movimentar. E era muito legal que ela colocava energia e ia na frente dele falando para ele o que fazer. Então, quanto que a gente quer controlar
a direção da nossa vida, né? Quando na verdade não tem controle, é o universo que controla, é Deus, o que você acredita, né? A gente pode direcionar o que a gente escolhe, né? Mas não tem como a gente falar, é isso, né? Tem E algo. é isso que eles mostram pra gente, né, Carol? Os cavalos, existem trocentas dinâmicas com cavalo, gente, há muito tempo isso. Não é nada de novo do Access, tá? Existem muitos, existem tratamentos com crianças autistas, muito a equinoterapia, que fala, existem constelações, existem trocentas terapias energéticas com cavalos e com outros animais. Muita gente me pergunta, o que eu aprendo com eles? É difícil de falar, porque tem trocentas milhões de coisas que eu aprendo com eles todos os dias, só que o básico do básico, gente, que eu falo para todo mundo sobre animais, tudo que eu aprendo, que eu vou nas classes, que eu faço os cursos, eu faço trocentos cursos, a Carol faz trocentos cursos, a gente faz e aprende as ferramentas e no tal. Aí eu chego em casa e eles me mostram a ferramenta. A gente Pois é. manual e eles são a ferramenta. Puta que eu pariu. Tem as... É. Eles são a ferramenta. Então, tipo assim, a gente fica ali fazendo 30 por 30 de controle, né? Fazendo. Como é que eu posso sair do controle? Não sei o que. Eles estão fora de controle. Não existe controle ali. A gente fala dos. Por exemplo, assim, só exemplo, tá, gente? De ser interessante do ponto de vista. Não existe na natureza julgamento. A gente fala em viver em incrementos de 10 segundos. Eles vivem o presente. Eles estão no presente. Eles não sabem o que é amanhã ou o que foi ontem. Eles não comem agora porque amanhã eu não vou dar comida no horário certo. Eles comem porque eles estão com fome. Eles te fazem carinho porque ele quer fazer carinho em você agora. Eles te pedem carinho porque eles querem o carinho agora, não depois. Eles são totalmente presentes ali. Então, e Gary fala, né? Gary Douglas, que é o fundador de Access Consciousness e dessa técnica, tudo. Ele fala que tudo que ele aprendeu no lombo de um cavalo. E eu digo que tudo que eu aprendi dos meus gatos. Eu sinto muitíssimo pela minha mãe e toda a minha família e todas as escolas que eu fui. Se isso dói de alguma maneira, mas tudo que eu aprendi com os meus gatos. Literalmente. Tá? E eles me... um dos trabalhos que eu dou para eles, a gente fala sobre isso na classe e tem no Conversando com os Animais, que a gente vai falar daqui a pouco, tá, gente? Já vamos entrar nisso aqui. Um dos trabalhos que eu dou para eles é me trazer para mim. Quando eu não estiver sendo eu, me para. Me mostra. E a Belita, não é a que estava aqui, a Belita... é aqui, abriu a câmera aqui. Ela queria... Era isso A egípcia. A egípcia. Ela chega, quando eu tô começando a não ser eu, gente, juro, sem sacanagem nenhuma. Ela vem na minha frente, assim, e ela fica me olhando. E eu começo a rir. No que eu começo a rir, toda e qualquer barreira ali vai dissolvendo na hora. E eu falo, ok, não tô sendo eu, beleza. Ok, obrigada por me lembrar. E daí ela recebe de mim, daí ela fica tranquila. Enquanto não tô sendo eu, ela tá paradinha ali olhando. Tipo assim, hello, Uhum. você me pediu, eu tô aqui. Isso é uma das coisas, gente, que os E animais cuidam. a Penélope faz isso comigo, né? A Penélope, minha égua, ela é minha professora. Ela é foda comigo. Ela me ensinou muita coisa, assim, muita coisa. Que eu era mole. Tipo, Eu não eu quero não queria falar, vai, ver o que esses Penélope. cavalos vão Eu falar de não mim queria na falar, hora vai, da... Penélope. Nossa, eu mudei muito, muito desde que eu tenho a Eu vou Penélope. confessar que eu tô assim, meio com a Muito. personalidade ansiosa aqui da classe, então tudo mexendo comigo, porque, tipo assim, gente, é a primeira vez que eu vou fazer essa classe, nunca fiz a É. classe de Cavalo Consciente, Cavaleiro Consciente, e veio de fazer com a Carol, assim, já vieram várias Que é pessoas de uma fora. honra, é uma honra, é uma alegria ter você na minha classe. Imagina a honra, né? Não, eu falei, quando ela se inscreveu, eu falei, putz, você subiu a barra da classe, hein? Foda, hein? Não sei se eu quero você na primeira. Tô brincando. Pô, subiu a barra, meu. Tô brincando. Não, eu vou ter várias facilitadoras de Access, de consciência. E a galera que tá nessa primeira classe Tá? é galera consciente, assim, e a galera que faz bastante curso, então vai ser uma puta classe, assim. Vai E o ser, que mais é possível, gente. E fiquem ligados aqui, a gente vai falar agora, vamos trazer. A gente tem várias classes, tem de Conversando com os Animais, tem de Cavalo Consciente, já tem lista de espera para Cavalo Consciente da Carol em fevereiro, tá, gente? Fiquem ligados, tá tudo na bio dela. Eu tenho classe de animais também começando agora, daqui acho que 2 semanas, se não me engano. Tem intro, tem noite aclaradora. Só que a gente veio falar hoje de
uma coisa que a gente está fazendo juntinhas agora em outubro, que é o... Nossa, tem o Clube do Livro, o livro Conversando com os Animais, que serão 5 encontros, eu e Carol, facilitando e explorando esse livro. Não é leitura, gente, só para falar assim, deixando bem claro para vocês, não é leitura do livro, tá? O pré-requisito é ter o livro, e é legal que tenha lido, porque a gente vai explorar esse livro, que é o que criou ali, é tudo que o Gary aprendeu, tudo que Dan traz ali dos animais e dos cavalos, e que virou classe também, tá? Então, assim, são 5 encontros, nós duas, gente, as duas facilitadoras de conversando com os animais, falando e trazendo ali e facilitando tudo que a gente pode ver ali desse tópico que é surreal, gente. Esse livro, para mim, é uma bíblia. Eu deixo, assim, é um oráculo para mim, literalmente. E quanta gente se separou dos animais, né? Deixou de receber um monte de coisa dos animais, né? E nessa maneira da nossa vida, né? Características nossas, né? Em espiritualidade, um monte de coisa. Tem seu animal de poder, tem um animal que você se conecta, e tudo isso traz capacidades suas, né? E a gente nem precisa ir tão longe, né? Quando você pode receber, né? Quando você tem um bicho na sua vida, quão mais alegre você fica, né? Essa adição, né? É uma adição, né? Eu tenho a Rosinha, eu tô doente 3 dias de cama, ela tá 3 dias do meu lado lá. E aí vem o Poodle, que é o da minha filha, o Chico, ele pega e me lambe inteira. Eu falo, eu tô doente. Ele fala, e daí? Oi, me lambe inteira. E ficam os dois na minha cabeça, assim. A saliva dele tá sendo pro seu corpo, né, gente? E aí a gente fala ali. Eu lembro de uma história que a Shannon, desculpa te interromper, Carol, a gente fica assim, mas a Shannon, uma vez, eu acho que foi numa classe de, acho que era Espíritos da Natureza e Animais, se não me engano, que ela tava falando que que ela sempre era picada no mesmo lugar por uns mosquitinhos chato pra caceta, não sei o que, não sei o que, e a Suzy Godse, que é a facilitadora de conversando com os animais, ela perguntou, ela falou assim, o que seu corpo estava requerendo ali dos insetos, sempre picando no mesmo lugar? Ou ainda, o que o inseto requeria do seu corpo que estava picando sempre no mesmo lugar ali, que o seu corpo poderia ser por inseto? E naquela hora a Shannon virou e falou assim, caraca, nunca tinha pensado nisso, porque era sempre realmente no mesmo lugar, era a picadinha ali, sempre o mesmo tipo de inseto, não sei o quê. E, gente, tudo é uma comunicação, tudo é um presente. Se a gente estiver presente para receber ali, tudo pode ser uma comunicação e um receber que sempre existiu, só que nunca ensinaram pra gente, só que nunca falaram pra gente e a gente julgava como, eu sou uma picada, é um bichinho me fazendo carinho, não sei o que, não sei o que tal, quando sempre tem alguma coisa ali. E eu não escolho ser picada por pernilongo. Hoje, antes da classe, apareceu um pernilongo no meu quarto, que nunca aparece, muito raro. Tinha o pernilongo lá, ficou atacando a Chloe, minha filha mais velha, que a gente assistiu um filme, ela me fez companhia hoje à tarde, a gente assistiu The Truman Show, eu e minha filha mais velha. Foi bem legal. E tinha um pernilongo atacando ela no filme. Eu falei, nossa, que interessante, tem um pernilongo, né? Até tive minhas perguntas. E só quando o meu marido chegou no trabalho que ele conseguiu matar o pernilongo de primeira, mas a gente não conseguiu. Eu não conseguia. E antes eu passei por uma fase que eu não matava pernilongo também. Hoje em dia eu falo para os animais, assim, barata não entra na minha casa, se você entrar e eu te encontrar, eu vou chamar alguém para te matar, porque normalmente eu não mato a barata que eu não gosto. Mas pernilongo, se você vier, você vai morrer. Não venha. E eles sabem, às vezes eles pra isso, tá, gente? Porque ela é essa energia e sabe que dela eles vão receber isso, tá? Existe, tá? Nossa, é tanta coisa que a gente aprende. Oi! Tudo que se traz à tona. Mas eu deixo clara a informação. Enquanto você não está querendo comunicar as coisas para os bichos, né? E toda comunicação O que você faz, que você acha que não é. E todos os lugares que você acha que nunca comunicou. Gente, eu, antes de fazer a classe, o que eu tinha de ideia de mim é que eu era uma louca. E que na minha cabeça tinham várias vozes de cachorro, de gato, de periquito, de não sei o que, não sei o que tal, mas que era invenção minha. Eu literalmente achava que aquilo era invenção da minha cabeça e cada um tinha uma voz diferente, cada um falava diferente. Eu falei, nossa, eu sou, né, que legal, criativa que eu sou, não sei o que, não sei o que tal. E de repente eu falei, não são vozes da minha cabeça. São vozes da minha cabeça, mas não são criadas por mim. É deles. Eu escuto eles. E é muito louco isso, porque eu achava realmente... Imagina, todo mundo faz isso. Imagina, a cabeça de todo mundo é assim.
Não, não é. E, é, E é muito muito divertido, legal. gente. E a gente está Sim. chegando aqui a gente já ficou uma hora aqui brincando e conversando com vocês, trazendo bastante aqui de um pouquinho do que a gente já passou com os animais. É. E sendo esse convite aqui para vocês, vão Sa- ser 5 encontros. Fala, Carol, pode falar. Não, sabe que eu tava no mar, né? No dia que eu contei que eu vi no último Coral Reef que eu fui, que eu fiquei 50 minutos lá boiando com os peixes, que eu fiquei em comunhão com eles, foi incrível. E aí eu fui até a praia. Eu falei, ah, eu vou até a praia, vou até a praia. E eu fui até a praia. E aí passou uma raia, depois passou uma outra raia diferente. E aí passou uma água-viva, bem bonita. E ela parou do meu lado e falou assim, oi! E começou a falar, eu aqui! E foi muito engraçado que de todos o que mais falou alto foi a raia. A raia foi Uau! a água Água viva. Aí, e era uma, tô aqui. é muito louco, gente. É muito Não louco. é o que a gente imagina. Comunicação animal Nunca é. nunca é. E é muito mais divertido. Eu vou só, pra gente terminar aqui, uma história que eu sempre conto, que uma vez eu tava brincando, eu tava na Fazenda Boa Vista, na casa de uma amiga da Ju, e eu tava brincando de esconde-esconde com meus filhos. E os filhos dela, tinha umas 10 crianças correndo pela casa à noite. E eu fui me esconder atrás da máquina da piscina. Eu parei, me escondi lá, baixei com as pernas abertas, assim, sabe? E aí eu ouvi um grito: você vai me matar! Aí eu falei: não pise em mim. Eu falei: quem tá? Eu falei: Aí eu olho pra baixo, tem uma lesma desse tamanho, assim. Eu falei: gente, foi a lesma. E era uma voz de Muito mulher. bom. Eu parei, eu achei muito bom. Eu chamei todo mundo e apresentei a lesma pra todo mundo. E foi incrível, assim. Eu ouvi mais alto. Eu tive com o coelho, o Pepper, e eu me comunicava com imagem. Eu mandava imagem pra ele. E é muito engraçado, porque tem os de imagem, tem os que falam, que nem essa mesma, a Bambina, ela fala bastante. O Hulk, ele é muito. Ele é até verbal, para falar a verdade, ele é vocal, não é verbal. Porque ele fala, inclusive, com sons mesmo, com os miados dele, além do energético e tal. A Bambina conversa bastante e a Belita é só energia, não é nem imagem. É tipo, salve-se quem puder. Ou você baixa as suas barreiras para se comunicar comigo. Se você quer se comunicar comigo, minha filha, você vai ter que subir um nível aí. É que nem a Mas é linguiça. possível. A linguiça sim. É. E o Que mais incrível isso. importante é que, assim, não é para ir para errado. Depois de um tempo, por mais que a gente esteja falando aqui, que a gente conversa, que a gente tem toda essa prática, não sei o que buscar, não é didático, assim, tipo manual de instrução, tá? Tem coisas que eu falo assim, era isso que ele estava me comunicando no outro dia. Que depois só cai a ficha depois de um tempo ali, tá? Às vezes não é na hora. Só que daí você fala assim, então ele estava fazendo isso para chegar onde nós estamos aqui agora. Uau! É sair muito da mente, gente. É realmente sair do controle para a gente receber a comunicação. E o quanto, se a gente estiver presente, não ir para errado mesmo. De que, eu tive que levar na clínica para fazer isso, não sei o que tal. Ele me trouxe o veterinário dele. A veterinária dele é especialista no que ele está apresentando no corpo dele, gente. Que eu nunca teria chegado nela se eu não tivesse ido na clínica primeiro. Tá? Isso a gente pode contar na classe ali, nos encontros e tudo mais, mas não é linear, gente. E essa disposição de estar presente, né, com tudo, inclusive com seus bichos, inclusive é com tudo. Essa é a disposição de estar presente com tudo. Então, esse convite, né, do Clube do Livre conversando com os animais e Vai você ficando aí que eu vou pegar escolher adicionar isso na sua vida, conversando com os animais, é você adicionar a disposição de estar presente com a natureza, ouvindo os sussurros da natureza, né? De tudo, né? E você é um animal, então quanto mais você vai ouvir o seu corpo, né? E o corpo das pessoas ao seu redor, né? surreal. E Que mais? que bom que você falou isso, Carol. Eu sei que a gente já está terminando, mas muita gente pergunta, e nós duas somos de conversando com os animais e conversando com as entidades. Muita gente pergunta qual que é a diferença da classe de conversando com os animais e conversando com as entidades. Em termos de matéria é ótimo, né? Tipo, fui para a escola de novo. Em termos de ferramentas, as ferramentas, gente, são as básicas de Access, tá? São processos corporais, são processos verbais, que se a gente for ver, é o que tem em todas as classes.
Só que na classe de Conversando com as Entidades, a gente entra ali no mundo sutil, para conversar ali com as consciências, né? Com os seres infinitos, os secanos e tal. Na classe de Conversando com os Animais, são duas entidades. O ser e o corpo. O que não tem, olha lá, a Apple sempre contribuindo aqui com a gente. São duas entidades que a gente, por isso que tem os processos corporais, que não tem entidades, processos corporais, porque não tem corpo, tá? No caso de Conversando com os Animais, a gente tem ali essas duas entidades. Essa é a grande diferença de uma e de outra, tá? E deixa eu só ler aqui essa capa do livro que eu não aguento. Você sabia que todos os animais, todas as plantas e todas as estruturas nesse planeta têm consciência e desejam lhe presentear? Conversando com os animais. E olha essa capa, gente, olha essa comunhão. Esse é o Gary Douglas, inclusive, com um dos cavalos dele. Ele já teve trouxe que ele mais tem é cavalo, ele adora cavalos. E muito do que ele traz das ferramentas veio dos animais, tá, gente? Veio muita coisa de processos corporais também, vieram dos animais e tudo mais. Eles ensinam muito pra gente. Então, acho que é isso. Tem mais alguma coisa pra falar, cara? Acho que eu derreti. Isso, podemos ficar contando aqui. É isso, gente. A gente poderia ficar milhões de horas aqui falando, gente, contando causos na verdade, a gente sabe que quando eu ainda não conversou sobre isso, mas vai ter um projeto que a gente vai fazer mais live juntas, tá, gente? Falando de outros tópicos de animais. Sabe que quando a gente entrou, quando eu fui no retiro ano passado com baleias, no Canadá, a gente, no primeiro dia, o grupo chegou na praia e uma baleia ficou 1 hora fazendo assim com a cauda, falando oi. Até que finalmente a gente falou oi e fizemos o mesmo movimento e ela parou. E quando a gente foi embora com o barco, a mesma baleia, ou alguma baleia, eu acredito que foi a mesma, pelo que eu percebi, fez assim, tchau, e bateu a cauda. E agora, nos golfinhos, quando chegou no segundo dia, o grupo de golfinhos que a gente ficou no mar por horas com eles, ele ficou batendo assim, fazendo oi! Oi! Levantava e fazendo a mesma coisa. Ficou meia hora batendo a caldinha, saudando a gente. Bem-vindos, 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 bem-vindos. A pergunta né, gente? Você está disposto a receber dos animais? Eles sempre se comunicaram. A natureza sempre se comunicou. A terra se comunica com a gente. Agora, você está disposto a escutar? E essa é a pergunta. Então... venha para o Clube do Livro. 5 temos encontros. 2 semanas. 5 são 3, na verdade, porque a gente tem uma segunda, daí segunda, quarta e segunda e quarta de novo. A Vivian colocou aqui os dias, aqui ó, dia 14, 21, 23, 28 e 30 de outubro. São 5 encontros, gente, que a gente vai explorar esse livro, tá? A gente vai falar tudo, vai contar causas, vai facilitar, tá, gente? Vocês que fazem muitos encontros, então a gente vai facilitar também, tá? É Clube do Livro e exploração. Não é que a gente vai chegar, ficar falando e você ficar quietinho aprendendo. Não é sala de aula, não, tá? Faça perguntas, né? Vamos acessar a consciência e transformar e receber, né? E que momento bonito para a gente fazer isso no nosso planeta, né? Quanta contribuição a gente pode ser para o nosso planeta, né? Que nosso planeta é um organismo vivo, né? É um animal também, de uma certa maneira, né? É um organismo vivo, né? Ele é algo que não sei nem o nome do que é realmente, né? Eu chamo de corpo celeste, para falar a verdade, o nosso planeta. É algo tão consciente, tão além de toda limitação que a gente coloca em rótulos e definições, né? Uau! E que contribuição esse Clube do Livro e a sua escolha podem ser para o planeta agora. O que mais é possível? É isso. Pronto. Eu não consigo. Eu tô segurando o celular. Isso. Obrigada. É isso, gente. E esperamos vocês. E muito provavelmente a gente faça mais alguma live antes, tá, gente? Porque começa dia 14. Primeiro dia 14, tá? Tem na minha bio tá o link, na bio da Carol tá o link, vocês podem acessar. 5 encontros, gente. Pra gente brincar junto. É isso. O que mais é possível? Essa live vai ficar gravada
Então, assistam sem moderação, tem bastante energia aqui por trás das nossas palavras, tanto da minha quanto da Carol e de todos os animais que participaram aqui com a gente, com e sem corpinho, conectados ou não aqui no Zoom. Recebam mais, só peçam. O que mais que eu posso receber dessa live? E, para quem perguntou aqui sobre fazer classe, recurso de classe, pede para os animais, pede para a Terra. Terra, que contribuição eu posso ser indo para essa classe, indo para esse clube do livro, e que contribuição eu posso receber para estar e atualizar isso tudo com total facilidade. Pede e solta. Nunca vai vir da maneira que você imagina. Simplesmente confia que o seu pedido é peça e receberás. Você fez, as energias já estão se movimentando. Agora você tem que confiar e se permitir. É isso. Adorei fazer Beijos live. também. Gente, é só a primeira. Podem ficar tranquilos. Beijo, beijo, beijo. Beijo, Sil. Beijo, Sil. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.